Eu louvo e bendigo a Deus pela sua vida, por você estar aqui para nós louvarmos, bendizermos e adorarmos o nome do nosso Deus. E nós vamos começar esse culto. Vamos começar esse culto lendo um texto que não está aí nos slides. O mouse não está funcionando. Tá, eu estava mexendo aí, deixa. Nós vamos ler um texto, tá bem? Para nós podermos começar a louvar e bendizer o nome do nosso Deus. E esse texto está em João capítulo 8, verso de número 12, que diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Amém? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para nós podermos orar, para nós podermos bendizer o nome do nosso Deus, para nós podermos agradecer por este momento em que nós estamos reunidos no nome do Senhor. Amém? Vamos para isso estar fazendo a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 17, dos versos 1 até o 7. Que diz assim, preste atenção. É um texto que é até bastante conhecido, né? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Preste atenção nisso, segundo a minha palavra. Amém? Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, verso 3: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos orar. Você aí no seu lugar, peça para que Deus fale com você. Amém? Senhor Deus e Pai, nós entregamos a leitura da Tua santa palavra nas Tuas mãos. Porque eu creio, ó Deus, que naquilo que nós lemos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo já vai fazendo algo no nosso coração. O que eu te peço agora, Deus, é que o Senhor venha a abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor venha falar poderosamente conosco, que o Senhor venha vencer as minhas limitações naturais, ó Deus, e que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, em nome de Jesus. Que aquilo que eu não souber falar por causa das minhas limitações, o Teu Espírito Santo fale a cada um, toca em cada um de nós hoje aqui. Toca em cada um de nós hoje aqui. Eu te peço isso no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, é uma pregação sobre fé. E eu quero começar dizendo para você que muita gente confunde fé com frases de efeito. E você com certeza já ouviu isso, né? Eu declaro que isso vai acontecer. Ou então tem uma que me dá arrepios toda vez que eu ouço. Eu determino que isso vai acontecer. Eu determino que Deus vai fazer isso ou aquilo. Por aí vai. Tem gente que chega e fala, não, eu conheço a Deus, então como eu conheço a Deus, Deus vai fazer isso. Então, meus irmãos, nós estamos cercados por coisas como essa. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos destrinchar um conceito de fé. Nós vamos usar, como eu falei, a vida deste profeta, para que a gente possa entender com certeza o que é fé concreta.
Fé concreta, amém? E veja, meus irmãos, eu quero começar dizendo para que você entenda bem, você que está nos vendo e ouvindo pela internet, também tem um fundo histórico para você saber e se localizar. Veja bem, meus irmãos, o profeta Elias, ele aparece na história, nesse verso 1, dizendo: Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ele aparece na história como alguém que desafia o próprio rei da sua nação. Amados, preste atenção numa coisa: Acabe, rei de Israel, ele era um rei mau. Ele era por natureza um rei mau, um rei perverso. Só que veja, havia uma coisa nele que era terrível também, que comprometia todo o resto. É o seguinte: ele como homem, ele era um homem fraco. Ele era um homem fraco, que não tinha atitude de homem. Então ele era um rei mau e um homem fraco. E o que acontece? Ele se casa com a princesa Jezabel, filha do rei de Tiro e Sidom, um principado ali na Fenícia. E essa mulher, meus irmãos, quando ele se casa com ela, essa mulher, ela traz para dentro de Israel. Ela não era do povo de Deus. Ele se casa com ela para fazer uma aliança política. Ele escolhe fazer essa aliança política, se casa com essa mulher e traz ela para dentro do palácio. Só que ele não traz somente essa mulher para dentro do palácio. Junto com ela vem todo o culto, a adoração ao Deus Baal. Essa mulher, ela não só traz para dentro de Israel, porque estava no coração dela, porque ela era fiel, seguidora e servidora de Baal, ela também traz profetas de Baal. De lá de onde ela morava, né, tipo Sidom, ela traz profetas de Baal para dentro de Israel. E com isso, meus irmãos, como eu falei, junte um rei mau, que não adorava a Deus, como um homem fraco, então você consegue, né, prever o que foi que aconteceu, né? Acabe não só deixa de vez de servir a Deus, como ele passa a adorar a Baal, constrói um templo a Baal ali, e ele passa a sustentar todos os profetas e sacerdotes de Baal que a sua própria mulher tinha trazido para influenciar o povo de Deus, para se afastar de Deus. E com isso, de leva, como ele era o rei, ele era a autoridade, ele leva junto o povo de Deus junto. E o povo se desvia do Senhor e passa a adorar esse falso Deus. Com isso, meus irmãos, eu começo a dizer para você o como é importante nós prestarmos atenção às alianças que nós fazemos. Povo de Deus, ou pessoas do povo de Deus, fazendo alianças que são contrárias à vontade de Deus, sempre trazem consequências desastrosas. Não só para a pessoa, mas também para todo mundo que vive ao redor dessa pessoa. Então, quando a gente pensa na autoridade máxima do país, fazendo alianças políticas desastrosas e espiritualmente demoníacas, você consegue imaginar então que todo mundo abaixo do rei foi influenciado também. Então, amados, eu começo a dizer para você, que não tem muito a ver com fé, mas eu começo a dizer para você, tome cuidado com as alianças que você faz. Pergunte, veja, analise, se essa aliança que você quer fazer, seja lá o que for, pode ser uma aliança até de negócio, né? No caso dele foi uma aliança matrimonial. Se isso está de acordo com aquilo que Deus faz, você vai trazer bênção para você. Agora vamos lá, onde é que entra Elias? O verso 1, como nós lemos, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ou seja, ele chega para o rei, provavelmente em público, talvez no palácio ou não, mas ele chega para Acabe e diz o seguinte: olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Nós temos um homem movido pelo Espírito de Deus, entrando em guerra com maior autoridade do seu país e mais.
entrando em guerra com a esposa dessa maior autoridade, que no fundo, vamos dizer bem claramente, era uma sacerdotisa do diabo. Jezabel era uma sacerdotisa de Satanás, que não fez outra coisa a não ser trazer prejuízo para a nação. Agora vamos lá, Elias, ele ordena seca. Segundo a palavra do Senhor, ele ordena seca. Ele dá uma palavra profética ordenando seca sobre aquela nação. Por quê? Porque seca seria tão devastadora. Veja, a gente está falando de uma nação que era primariamente agropastoril. Era uma nação que dependia e vivia da terra. Seja em plantações, ou seja, né, em criação de gado, por aí vai. Se você tem seca, tudo morre, as plantações morrem, você não tem o que colher, e o gado também morre porque eles não têm o que pastar. Agora, por que seca, gente? Porque Baal, ele era o Deus da fertilidade e da abundância. Era ele que, segundo, né, os seus adoradores, quem controlava as chuvas, quem controlava as colheitas, quem controlava a abundância e a fertilidade do campo. O que está acontecendo nesse momento? Deus está dizendo nas entrelinhas, ou de uma maneira muito clara, o seguinte: olha, sou eu quem manda, esse Deus é falso. Então a primeira coisa que Deus faz é mandar seca, porque essa seca, ela iria agir diretamente contra o culto a este Deus falso, dizendo para os israelitas que haviam se afastado do culto a Deus o seguinte: eu sou Deus, esse não é Deus. Isso que vocês estão servindo e seguindo não é Deus, quem é Deus sou eu. Sou eu quem determina, isso aí é um Deus falso. Que nem sabe o que? As pragas no Egito. Se você for lembrar das pragas do Egito, cada praga que Deus mandou ao Egito atingiu a um deus egípcio em especial. Deus estava fazendo a mesma coisa que agora. Ele estava destronando, ele estava destruindo, ele estava acabando com a noção de que Baal era Deus. Amados, preste atenção numa coisa, porque agora nós estamos falando como igreja e podemos falar também como nação, como povo de Deus. Existem momentos em que Deus executa juízo sobre uma nação. Esse foi o caso. Existem momentos em que Deus ele executa concertos em uma nação, em uma igreja ou uma pessoa. Deus pode executar juízo para concerto, tanto numa nação, que foi o caso de Israel, como no povo de Deus, que era aquele povo que havia ali, e que também nós somos povo de Deus, ou também pode executar juízo e concerto numa pessoa, para que, como falei, haja concerto. Haja concerto. E sabe, gente, a primeira coisa que Deus faz nessas horas sempre é remover os ídolos daquele país, daquela igreja, daquele grupo ou daquela pessoa. E o que é um ídolo, meu irmão, minha irmã? Um ídolo é algo que recebe adoração. Tudo que recebe adoração é um ídolo, ou é um objeto de idolatria. E aí, meus irmãos, há muitos anos atrás, né, o povo cristão, o povo crente evangélico dizia que outras vertentes cristãs eram idólatras, né, por isso, por aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Idolatria vai muito além de ídolos. Você pode idolatrar um pastor, você pode idolatrar um bispo, você pode idolatrar um cantor evangélico, você pode idolatrar a tua mulher ou o teu marido, você pode idolatrar os teus filhos, você pode idolatrar a sua fonte de renda, o teu emprego, o teu salário. Todas estas coisas podem virar um motivo de idolatria. Então existem pessoas cujo objeto de idolatria é a renda dele, é a poupança dele, é o salário dele, porque não, isso aqui vai te garantir o futuro. É idolatria, na mesma. Então, meus irmãos, idolatria vai muito além do que simplesmente pegar um ídolo e a gente se prostrar.
Tem gente que se prostra perante o seu emprego, perante o seu trabalho, enfim, como já disse antes. E aí, enquanto eu escrevia isso aqui, eu me lembrei de um irmão muito querido lá no Rio de Janeiro, o nosso padrinho de casamento, por sinal, em que ele disse para mim, não foi algo que eu ouvi, ele chegou para mim e falou: Rogério, quando a minha filha nasceu, toda noite eu ia para lá, para o bercinho dela, e ficava passando a mão, né, no corpinho dela, fazendo carinho nela, e dizendo: oh, como você é linda, como é que você é isso, como é que você é aquilo, como eu te amo, etc e tal. A princípio tem alguma coisa demais? Não, mas no caso dele, ele passou a idolatrar a filha recém-nascida. A filhinha, aquele bebê, passou a ser um objeto de idolatria para ele. Sabe o que aconteceu? O bebezinho adoeceu. Adoeceu. E adoeceu de uma forma tão grave que a bebezinha chegou às portas da morte. Chegou um momento que ele entendeu isso. Olha, eu estou idolatrando a minha filha, não posso. O único que merece ser adorado e idolatrado é Deus. E ele pegou, chegou diante de Deus, ele chegou e entregou a filha dele nas mãos de Deus. Ele disse: Deus, ela não é minha, ela é sua. Meus irmãos, a partir daquele dia a menina passou a melhorar. E eu conhecia a menina, na época eu conhecia a menina adolescente já. Vejam como é grave quando o povo de Deus se envolve em qualquer nível de idolatria. Porque isso é contra ou abominável as coisas de Deus. Só que vamos lá, Deus dá uma ordem para Elias. Vamos voltar para Elias aqui. Deus dá uma ordem para Elias no verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor, ou seja, Deus chegou para Elias e falou o seguinte: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente, né, o riachinho, a torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Agora, amados, pensa só aqui. Um texto tão simples. O Senhor chegou para Elias, falou: olha, sai daí. Eu vou te mandar para um lugar bem longe, escondido. Você vai ficar quieto ali. Quando Deus ele faz isso, meus irmãos, sabe o que ele faz? Ele começa a trabalhar não só no coração do povo, mas também no coração do profeta. Sabe, gente, esse texto tão direto me mostra, sabe o quê? Que Elias ele foi removido das luzes. Ele foi removido, sabe do quê? Da visão do povo. Olha, o profeta de Deus, o profeta de Deus. Deus tira ele de todo esse contexto e manda ele para para um fim de mundo qualquer lá e diz: olha, fica bem quietinho aqui. Fica bem quieto aqui. Às vezes a gente pensa, né? Olha, ele é um profeta de Deus, ele profetizou. Às vezes a gente tem a noção errada de que Deus, quando ele usa alguém, por exemplo, em profecia, essa pessoa é infalível, essa pessoa não tem nada que mudar. Só que nós vemos aqui na história de Elias que Deus, ele, na verdade, ele está trabalhando em duas frentes diferentes. Através de Elias, Deus estava julgando e corrigindo o povo. Mas através de Deus, Elias estava sendo também trabalhado. A primeira coisa que Deus faz é tirar Elias da ribalta das luzes e mandar Elias ficar, sabe o quê? Em silêncio. Num lugar para ele ficar em silêncio. O ribeiro de Querite não passava ninguém ali. Para você ver, nem era gente que entregava comida para ele, né? Que fazia delivery, né? Não era nem gente que fazia delivery lá para Elias, tipo Uber Eats, essas coisas assim. Era Corvo Eats, talvez, né? Não sei, né? Talvez o corvinho aparecesse com aquela malinhazinha, né, por trás. Tá aqui seu Elias, tá aqui. Não era nem gente, era corvo que trazia comida para ele. Ele bebia dali, da corrente sabente. Isso me mostra que nós, enquanto crentes em Jesus, nós precisamos ter tempo para ouvir a Deus. E foi isso que Deus fez. Tirou Elias da ribalta, tirou Elias dos holofotes e mandou ele para um lugar quieto, porque Elias precisava ouvir a Deus. E aí nós também podemos refletir sobre se a nossa vida ela não está tão cheia de barulhos, né? Tão cheia de interferências, que a gente acaba não tendo um momento silencioso para poder ouvir
Deus. A gente vindo para cá, né? Eu brinquei com a diaconisa Cícera, ato falho. A diaconisa Sandra, é que eu conheci a diaconisa Cícera. A diaconisa Sandra e a Adriana, eu estava dizendo que todo homem precisa de um momento de caixa vazia, né? Que é aquele momento da caixa vazia e o homem não faz nada, não pensa em nada, está inquieto. E a verdade, meus irmãos, é que todos nós, tanto homens quanto mulheres, nós precisamos desse momento de caixa vazia. Nós precisamos de momentos longe do barulho, longe do tumulto, longe das interferências, para que a gente possa ouvir Deus. Mas nós estamos às vezes tão habituados, nós estamos tão cheios de tanta coisa para fazer, nós estamos tão cheios de ruídos e interferências e barulhos e coisa para fazer e a televisão ligada toda hora e mexendo no celular, que nós não temos tempo e muito menos condição de ouvir a Deus. Então, meus irmãos, acredite que para que você cresça na fé, você precisa ter tempo com Deus. Ninguém cresce na fé sem ter tempo com Deus. E sabe, gente, quando Deus manda Elias para lá para o ribeiro de Querite, para ele ser alimentado por corvos, a questão de ser alimentados por corvos me ensina que Deus ele estava querendo tirar de dentro de Elias, assim como também de nós, coisas que nós acreditamos que sejam certas. No bom sentido, atenção. Porque muitas vezes a gente já vem para Deus com uma série de conceitos pré-concebidos e nós queremos que Deus se encaixe naquilo dali. Não somos nós que mudamos, queremos que Deus é que se encaixe. E Deus, levando Elias para lá para o ribeiro de Querite, ele começa a mudar isso. Por quê? Porque aqui, a gente já falou aqui que corvos alimentavam Elias. Só que tem um pequeno problema. Perante a lei mosaica, os corvos, eles eram animais considerados imundos, impuros. Então, na verdade, os israelitas não poderiam, por exemplo, comer um corvo, criar um corvo, ficar perto de corvo. E corvo, meu irmão e minha irmã, na nossa linguagem bem brasileira, era o equivalente a urubu. Imagina você estar lá, né, num canto sozinho, bebendo no riacho, aí vem aquele urubu enorme com um pedaço de carne aqui para entregar para você. Como é que você ia se sentir? Urubu, gente, corvo em Israel era o equivalente a um urubu. E aí Deus nos ensina como nós precisamos nos livrar de certos conceitos que a gente tem. E aí, escrevendo aqui, me veio ao coração quando Pedro estava orando, ele tinha pedido para fazer comida para ele, que ele estava com fome, ele estava orando e ele tem um êxtase, ou seja, ele tem um momento em que a presença de Deus é tão poderosa ali nele, ao redor dele, que ele simplesmente cai em êxtase, né? E aí ele tem uma visão. Ele tem uma visão de um lençol descendo do céu, preso nos 4 pontos, com todos os animais ali, puros e impuros. Aí Deus chega para Pedro e fala assim, olha, come, mata e come. E aí Pedro, no verso 14, atenção que era Deus falando com ele, olha só. Deus falando com ele, olha, Pedro, tem aqui os animais, você está com fome? Tem aqui os animais, mata e come. Aí Pedro chega para Deus e fala, mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Porque no meio daqueles animais haviam animais imundos perante a lei mosaica. E aí, segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Tem coisa, meus irmãos, que nós consideramos como impuro, nojento, etc. tal, porque nós viemos de uma criação assim, ou porque viemos de uma igreja assado ou costurado, então nós consideramos que aquilo ali não, a gente não pode tocar, a gente não pode fazer isso, como Paulo fala em uma das cartas, né? Olha, a questão das festas de lua nova, como é que vocês estão voltando para isso? Quando Deus quer nos mostrar alguma coisa muito superior, muito melhor. No caso de Pedro, ele precisava aprender isso, porque logo depois bateram lá na porta da casa dele e eram pessoas mandadas por um centurião romano, um gentio, pedindo ajuda de Pedro.
E aí Pedro entende, não, olha, tem que ir. O Espírito Santo fala, olha, fui eu que mandei, vai. Se Pedro não tivesse tido essa visão, ele não iria, porque judeu nenhum ficava perto, muito menos entrava na casa de um gentio. Ou seja, Pedro precisava aprender, ele precisava tirar aquilo da cabeça dele, ele precisava se libertar daquilo dali, para ele poder fazer aquilo que Deus queria. E a mesma coisa Elias, ele nesse momento, ele aprende algumas coisas que nós temos que aprender também. Primeiro, Elias aprendeu que a provisão que vinha para ele era sobrenatural. Você já imaginou? Deus falou, olha, eu ordenei aos corvos. Então a primeira coisa que Elias ele aprende é que a provisão era sobrenatural, não limitada aos seus preconceitos, ideias ou recursos. A provisão que chega para você, ela é sobrenatural, mesmo que ela venha do teu inimigo. Não é você, é Deus. É Deus. Então a nossa provisão ela é sobrenatural. E se você um dia precisar, Deus vai no sobrenatural mesmo, que foi o caso aqui. De manhã chegava um corvinho lá com carne e pão, de tarde chegava lá um corvinho com carne e pão. No outro dia chegava o corvinho, de tarde chegava o corvinho. A provisão de Deus nunca falta, meus irmãos. Só que às vezes ela pode vir de maneiras que não são agradáveis a nós. Às vezes ela pode vir de maneiras que se confronta, sabe com o quê? Com o nosso orgulho, que se confronta com a nossa vaidade, que se confronta com a nossa autossuficiência, mesmo sendo provisão de Deus, a gente não quer aceitar, mas na verdade é Deus que está mandando para você, e a gente tem que aprender a abrir mão dessas coisas. A gente tem que aprender a abrir mão da nossa autossuficiência. A gente precisa aprender a abrir mão das coisas para nós aprendermos o que Deus tem para nos ensinar. Elias tinha que estar pronto para, sabe o que? Aprender o que Deus tem por certo, não o que ele achava que era certo. O que Deus acha certo, não o que eu acho certo. Sabe como é que se chama isso? Dependência. Elias estava aprendendo a depender mais de Deus. Nós precisamos aprender a depender mais de Deus, depender de Deus, sermos sustentados por Deus, sermos dependentes dele, daquilo que ele manda para nós, se for necessário, de forma sobrenatural. E aí essa história do povo também me lembrou do maná. Lembra-se do maná no deserto? Toda manhã o maná aparecia no formato de flocos. Aí os israelitas tinham que fazer o quê? Ir lá e pegar a quantidade certinha para ele, para a família dele, daquele dia. Aprender a depender de Deus. Fé de que se Deus deu hoje, amanhã não vai faltar. Fé de que se Deus está fazendo, Ele vai continuar a fazer, não vai faltar. Os israelitas que pegavam o maná para o dia e para o dia seguinte, o que acontecia? O maná apodrecia, dava bicho, cheirava mal. Aí Deus chegava e repreendia o povo infiel. Eu não estou mandando? E aí nestas coisas, nesse movimento, meus irmãos, a nossa fé ela é fortalecida. Quando nós entendemos que a nossa provisão ela é sobrenatural, quando nós entendemos que é Deus quem manda, quando nós aprendemos a depender de Deus, não das nossas próprias forças, muito embora a gente tenha sim que se mover, a gente tem que se mexer, a gente tem que trabalhar, por aí vai, mas mesmo assim nós temos que encontrar um equilíbrio que nós sabemos, Senhor, obrigado pelo meu emprego, porque quem deu esse meu emprego foi o Senhor. Quem me deu esse emprego foi o Senhor. Quem me deu forças para trabalhar foi o Senhor. Quem me mantém aqui trabalhando, quem me dá forças para levantar todo dia é o Senhor. Então eu te dou graças por tudo, porque tudo vem de ti. Tudo vem de ti. E quando a gente aprende isso, como Elias ele teve que aprender, a nossa fé, meus irmãos, ela é grandemente fortalecida. Agora é interessante, como eu disse antes, o tratamento de Deus precisava aperfeiçoar a fé de um homem que já era um grande homem de Deus. Pescou esse detalhe? Eu não sei se eu teria coragem de chegar diante do rei, né? Do rei Charles, e dizer, olha, Deus está me mandando falar para você, que se você não fizer isso, Deus vai fazer isso. Eu não sei se você teria fé para isso, sinceramente.
Aquele homem já era um grande homem de fé. Mas o fato é que ele ainda precisava aprender algumas coisas. Então isso me ensina que nós sempre temos o que aprender de Deus. Não interessa o grau ou aonde nós estamos perante Deus, aonde nossa posição perante Deus, ou quantos anos ou décadas nós temos de vida com Deus, nós sempre temos ou teremos algo a aprender da parte de Deus. Sempre, independente do momento. Sabe, gente, se a gente não aprende, Deus não consegue nos levar para maiores alturas. Se nós não aprendemos pela prova que nós estamos passando hoje, das duas uma, ou essa prova vai continuar, ou vai haver uma outra prova igual a essa, o mesmo caráter desse, mas a gente não vai aprender nada, não vamos crescer nada, e nós não vamos estar preparados para o algo a mais que Deus tem para nos mostrar. No começo dessa pregação eu falei que tem gente que troca fé, ou entende que fé é falar coisas, né? Como eu falei, eu determino, né? Eu decreto que isso vai acontecer, eu determino que isso vai acontecer. Mas sabe, gente, fé de verdade, ela vem pelo amadurecimento. Fé de verdade, ela só acontece pelo amadurecimento de uma vida que ela é profundamente trabalhada por Deus. Se você se deixa trabalhar por Deus, então a sua fé ela é trabalhada por Deus também. E sabe, gente, esse trabalho é demorado. Deus ele trabalha com você e comigo à base de anos, pensando em décadas talvez. Esse trabalho de Deus na nossa vida de aperfeiçoamento é demorado sempre. E mais, a maioria das vezes dói. 99,99999% das vezes, esse trabalho de amadurecimento de Deus nas nossas vidas, além de demorado, ele é doloroso. Doloroso para nós. E por que ele é doloroso para nós, gente? Porque nós somos confrontados com o nosso orgulho, gente. Quando Deus começa um tratamento na nossa vida, quando Deus começa um trabalho nas nossas vidas, nós somos confrontados com o nosso orgulho. Nós somos confrontados com a nossa vaidade, com a nossa autossuficiência. Eu cheguei a dizer isso agora há pouco. Nós somos confrontados com a nossa acomodação. Somos confrontados com a nossa impaciência. Somos confrontados com a nossa falta de vontade de fazer as coisas de Deus. Então dói. Deus está nos mostrando. Quando Ele começa a trabalhar com a gente, quando Ele deixa algo acontecer na nossa vida, Deus está nos mostrando. Rogério, olha como você é orgulhoso. Rogério, verifica como você é autossuficiente pelas reações que você está tendo perante esse trabalhar meu de Deus na sua vida pela situação que eu pus você. As nossas reações, elas nos dizem, na verdade, como nós somos ou aquilo que nós somos. Então dói. Dói abrir mão de certas coisas, sabe? Dói abrir mão de nós sabermos que nós não somos perfeitos. Dói. Quando Deus nos mostra o seguinte: Cacildo, eu não consigo fazer nada direito. Dói quando Deus nos mostra o seguinte: olha, você sem mim, você não consegue fazer não. Dói. Porque isso vai contra a nossa natureza rebelde a Deus. Dói. Então, meus irmãos, todo o tratamento de Deus dói e é demorado. Mas sabe, gente, como eu estava falando, fé de verdade vem pelo amadurecimento de uma vida trabalhada profundamente em Deus. Aí, fé não vem por palavras. Fé vem por ações. E quando você age, quando você tem uma ação de acordo com aquilo que Deus ele está produzindo em você, ou mudando em você, ou transformando você, aí você tem fé para declarar certas coisas, como Elias fez. Aí você tem fé para dizer, e quando você disser, vai ter base, vai ter um fundamento por debaixo daquilo que você está dizendo. Se você tiver que dizer, como Elias falou, eu digo que daqui não vai acontecer nada, não vai chover.
Você vai estar falando porque Deus ele já trabalhou isso em você. Você vai estar falando porque você já tem uma base de relacionamento com Deus que Ele terá te ensinado. E aí isso é fé. Isso é fé. Amém, gente? Amados, preste atenção no que eu vou te falar. O processo do aprendizado. Eu digo para você que ele é tão ou mais importante do que o produto final. O processo, ele é tão ou mais importante do que o produto final. É ele, o processo, quem diz ou me mostra aquilo que eu realmente preciso. E aí tem mais uma coisa que a gente tem que entender. A maneira como Deus trata comigo, o processo de Deus comigo, é diferente do processo de cada um de vocês. E o processo de Deus com vocês é diferente de cada um do que está aí do teu lado. Mesmo sendo marido e mulher, né? Mesmo sendo marido e mulher ou não, o processo de Deus é individual para cada um. Deus ele quer trabalhar na vida de cada um de vocês ou de nós de uma maneira, porque Ele sabe o que você e eu a gente precisa. Para quê? Para que nós venhamos a ter construído uma fé sólida. Uma fé sólida. Então, amados, se você ou eu, se nós, hoje, dizemos para o Senhor o seguinte: olha, eu estou passando por uma provação e está muito difícil. Muito difícil. Eu vou dizer para você o seguinte: dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque a provação, não a tentação, atenção. A provação de Deus vem de Deus para o nosso bem. A provação que vem de Deus mostra, sabe o quê? Que Deus está assim, ó. Deus está olhando diretamente para você e para mim. Deus está olhando nos nossos olhos, Deus está focado em nós e Ele está trabalhando em nós. Então, se você hoje estiver passando por uma provação, dê glória a Deus. E diga assim: Deus, olha, obrigado, porque nisso eu vejo o teu amor por mim. Nisso eu vejo que o Senhor está comigo. Nisso eu vejo que o Senhor é meu Pai. Porque não tem pai que não corrige um filho, né? Pai que é pai, corrige um filho. Então Deus que é pai, Ele nos corrige. Amém, gente? Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Não estou dizendo que eu quero que você fique para sempre para isso. É como eu gosto de dizer. A gente não foi feito para morar no deserto. A gente foi feito para passar pelo deserto. A gente passa pelo deserto, mas a vontade de Deus não é que a gente viva eternamente no deserto. Então um dia, meu irmão, minha irmã, essa provação tua vai passar. Um dia, isso que você está passando hoje, talvez você que esteja nos vendo e ouvindo pela internet, vai passar. Deserto não foi feito para a gente morar, deserto foi feito para a gente passar. Deserto é a nossa escola, a escola do crente é no deserto. E o desejo de Deus é que você saia aprovado disso. Aprovado. Aí sabe o que vai acontecer quando você sair aprovado? Deixa eu te contar um segredinho. Quando você sair aprovado dessa fase, ou dessa escola no deserto, Deus vai te colocar em uma outra fase. Deus vai te colocar em outras situações, em outros elementos, em outros momentos, em que você vai ter mais coisas para aprender. Só que você já aprendeu aqui, agora você vai aprender novas coisas ali. Novas coisas. E a nossa vida vai ser assim até o final. Até o momento em que você e eu, a gente fechar os olhos nessa realidade, abrirmos os olhos e enxergarmos o Senhor Jesus, nós vamos estar num processo de construção. Agora, amados, para a gente poder fechar aqui, entenda uma coisa. Você e eu, a gente pode estar passando por um processo de Deus na nossa vida. E às vezes o processo é em todo mundo, né? Na família inteira. Às vezes o processo de Deus é na família inteira. Sabe?
E a gente consegue enxergar o processo de Deus acontecendo conosco aqui, acontecendo com os nossos filhos que estão longe, por aí vai, e está todo mundo passando pelo mesmo processo. Só que a boa notícia, meu irmão, é que Deus ele não desiste da gente. Quando a gente passa por esses processos, é talvez natural ou comum que a gente, em momentos, a gente fraqueje, a gente, relaxe, a gente desanime, sabe? Doa, como eu falei antes, e aí a gente dá aquela capengada, e a gente pensa em desistir. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Sabe como é que Deus nos enxerga? Deus nos enxerga como aquele pai que tem uma criança pequenininha, um filho, uma filha pequenininha ou pequenininha, e ele olha para aquele bebê, ou para aquela criança miudinha, e ele ama tanto aquele filho ou aquela filha, que ele já vê o futuro daquela filha, ou o futuro daquele filho. Daqui, a criancinha, ele já vê o futuro do filho ou da filha, sabe? Como algo bom, nunca como algo mal, O pai que se presta, pelo amor de Deus. Ele vai pensar no filho ou na filha de uma maneira boa. Olha, meu filho e minha filha, lá no futuro, ele vai ser isso, vai ser aquilo, vai fazer isso, vai ser aquilo, E Deus é assim conosco. Deus é assim conosco, meus irmãos. Creia numa coisa: Jesus não morreu por porcarias. O diabo ele tenta fazer a gente pensar que nós somos porcaria, Mas Jesus jamais mandaria o filho dele morrer por porcarias. Você tem valor para Deus. Deus ele enxerga um valor em você. Amém? Então, olha, não desista. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Não pare de crer. Não pare de entender que Deus está contigo nessa briga. Que Deus vai te dar forças. Que Deus vai te sustentar. Que Deus vai te mandar o maná que você precisa. Que Deus vai te mandar o sustento que você precisa, a força que você precisa, a disposição que você precisa. Porque Deus não desiste de nós. Amém?